Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quinta-feira, dia 28 de abril. Começando pela Cielo 3, alta de 5,38, foi um ativo que cheguei a comentar no radar do mercado. A ação fechou em R$ 14,70, respeitando a faixa de resistência, um teto importante para esse ativo em 14,83 a 14,72. A gente pode ver melhor pelo gráfico semanal, uma região de topos aqui na faixa dos 14,80, 14,83. Então é um desafio importante para esse ativo. Fechando a semana acima, principalmente de 14,83, melhor se for acima de 14,72 já seria interessante, mas melhor ainda se for acima de 14,83. Aumentará a chance dela buscar uma próxima resistência na faixa dos R$ 15,54. Dos 15,54 a 15,67, vamos arredondar para R$ 16, é a faixa ali de resistência mais pesada pelo gráfico mensal nesse ativo. Então, como ela ficou um pouco afastada da média, não só aqui no gráfico diário, mas principalmente no gráfico 60 minutos, o que seria interessante acontecer é um retorno dela para 14,45 a 14,30 para pensar em compra, mas mesmo assim o stop ficaria um pouco elevado. Por exemplo, se comprar em 14,45 e botar o stop abaixo da mínima do dia, risco de 5%, que é alto para esse ativo. E em 14,30 seria até aceitável ali na faixa de 4% de stop, se fosse por volta de 14,30, e o objetivo ficaria em R$ 14,86, um pouco acima desses 14,83. Então, um objetivo aí projetando o risco da operação. Outra estratégia é aguardar a superação, fechamento acima desses valores e em seguida um recuo do preço para testar essas antigas resistências como suporte mais próximo possível da média, pelo menos num gráfico de 60 minutos, para se pensar em uma entrada desse papel. Da mesma forma, mesma análise para a RDCD3. Fechando a semana dessa forma, gera um fundo ascendente, melhor ainda se fechar acima de R$ 24,10, com perspectiva de testar a resistência do topo em R$ 25,28. Antes tem uma resistência ali intermediária, essa resistência intermediária está aqui na faixa dos R$ 24,65. Mas é um ativo também que para compra ficou complicado colocar um stop ali, por exemplo, de mais de 6% nesse ativo devido à sua volatilidade, que não é tão alta assim. Então, para fazer qualquer entrada, seria mais interessante aguardar um recuo desse ativo para a faixa dos R$ 22,45. A região dos R$ 22,45 no intraday pode trazer uma oportunidade de entrada. Então, não faria algo diferente, não arriscaria colocar o stop aqui embaixo, mesmo com um sinal de alta muito forte que ela deu, podendo continuar subindo para testar a faixa de preço de resistência do topo anterior. Ativo que cheguei a comentar na videoanálise de ontem, deu uma belíssima operação de intraday nesse pregão, foi a OGXP3. Cheguei a destacar aqui pelo semanal que ela tinha um suporte em 15,22, que só ficava interessante esse papel abaixo dos 15,92 e melhor ainda se chegasse perto, o mais próximo possível de 15,22 para uma compra. Compraria através de um fundo no gráfico de 30 minutos, um gráfico intraday, e isso aconteceu. E essa ação da mínima até o fechamento dela, pegando aqui a calculadora, 9,46% de valorização no único pregão, pegando da mínima até o fechamento. Com esse fechamento, com a formação de um candle de reversão em cima dos suportes, traz uma perspectiva de poder subir um pouco mais para testar ali a faixa dos R$ 17,00 a R$ 17,15. Fechamento da semana abaixo dos R$ 15,92 seria um sinal bem negativo em termos de curto prazo, que já está com cenário negativo, mas pioraria ainda mais o cenário da OGXP3. Ativo que eu destaco para ainda cair um pouco mais, GFSA3. GFSA3 perdeu hoje o suporte dos 9,62, uma zona de fundos anteriores, 9,77 e 9,62. Com isso ela abre espaço para uma queda, pegando aqui pelo semanal, vou até ampliar o semanal dessa ação, abre espaço para testar o próximo suporte 9,31. Nesses 9,31 pode trazer algum repique de alta até o número redondo dos R$ 9,00 que funciona como suporte. Mas é um ativo que, fechando a semana abaixo dos 9,62, aponta para uma queda de curto prazo bem maior, curto a médio prazo bem maior, podendo ir buscar não só 8,17 a R$ 8,00, como também R$ 7,75 no médio prazo.
Então, um cenário realmente ruim dessa ação, tendência de baixa bem definida. E as ações que eu destaco para um repique de alta, CCRO3, para um repique de alta não, com um cenário favorável para subir ainda, então encontrando ainda uma certa dificuldade para a subida, é a CCRO3, dificuldade porque está na congestão, mas vai aos poucos dando indício de superação dessa congestão, que está aqui uma resistência em 49,25, fechou bem com alto de 0,41, com chance de bater na faixa dos R$ 50,21. Então essa é a primeira ação. A outra é Cruz 3, só para mencionar aqui na CCRO3, o que reverte essa expectativa é voltar a fechar abaixo de 47,51, seria mal para esse papel. A Cruz 3 também vem com um cenário favorável de tendência de alta, fechamento desse pregão foi muito bom, voltando a ficar acima ali da resistência dos 17,56, com perspectiva de buscar os R$ 18,03. Vamos ver como é que vai fechar a semana nesse ativo, que tem resistência ainda sendo válida para o fechamento da semana, em R$ 17,68. Fechando acima desse valor, perspectiva de superar realmente até os 18,03. E por último, CEMIG 4. CEMIG 4 testou um suporte ali da média, vem batendo o suporte da média e vem se segurando e aos poucos vai voltando a subir. Então a ação ainda que permanece uma perspectiva favorável para ela, para ir em busca ali de uma resistência, superar os 31,92 e buscar a resistência intermediária de 32,31 antes dos 33,05. Reverte essa expectativa ao fechar abaixo de 31,04. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.